início. Aqui é a defesa da dissertação, né, do mestrando Daniel de Carvalho Gomes, desenvolvimento de um jogo digital como ferramenta mediadora e motivadora no ensino de matemática, né? Então, Daniel, você tem aí 40 minutos para fazer a defesa, né, do seu TCC, sua dissertação, e depois teremos, né, no segundo momento, a participação, né, da banca, que fará suas considerações acerca do seu trabalho e, possivelmente, as sugestões. Tá? Então, pode iniciar, fique à vontade e boa sorte. Então, pessoal, bom dia a todos. Então, eu sou Daniel de Carvalho Gomes. Antes de começar a apresentação aqui da minha dissertação de mestrado, eu gostaria de cumprimentar a banca, professor Dr. Roberto Arruda, que foi orientador desse trabalho, professor Dr. Ronaldo Campelo, que foi um dos professores aí da nossa turma, e o professor Allan Kardec, que foi o convidado para participar desse momento, e também gostaria de externar o meu agradecimento a vocês por participar desse momento e contribuir com esse trabalho. Gostaria também de cumprimentar todos os observadores, meus amigos da turma do Profimate 2019, que estão aqui acompanhando, e os demais aí da turma de 2021, que tenham boa sorte aí durante todo o programa. Então, o título dessa dissertação foi o desenvolvimento de um jogo digital como ferramenta mediadora e motivadora no ensino de matemática, que teve como orientador, como já falei, o professor Dr. Roberto Arruda. Bom, essa apresentação vai estar dividida em 6 capítulos. Nós vamos ter a introdução, a nossa base teórica, as técnicas de instrumento de produção de dados, a metodologia, a análise e discussão dos resultados, e as considerações finais. Bom, a introdução. Inicialmente é bom saber de onde que surgiu a ideia dessa temática. Então, essa ideia começou lá na disciplina de TCC, lá em março de 2020, quando a gente tinha que definir qual a temática que a gente seguiria para a nossa dissertação. Então, eu liguei para o professor Arruda, coloquei 3 temas abertos para ele, aí surgiu a ideia da construção do jogo por parte dele, foi ele que me incentivou a criar esse jogo. Então, quando ele disse, eu não sabia por onde começar a construção de um jogo digital, mas eu enfrentei o desafio. E a gente sabe que atualmente são grandes, né, os desafios que a gente enfrenta no ensino, principalmente no ensino de matemática. Então, a gente verifica que mesmo nas séries finais do ensino da educação básica, os alunos têm muitas dificuldades em conceitos matemáticos básicos, como, por exemplo, números primos, números quadrados perfeitos, conjuntos numéricos, radiciação, potenciação, entre outros. E aí, a gente tem que pensar em novas maneiras de ensinar, aprender, transmitir com as ferramentas que a gente tem para o momento, com as ferramentas disponíveis que a gente tem no momento. Então, a gente tem que pensar sempre em atividades lúdicas e que também envolva o uso de novas tecnologias. E aí foi pensando nisso que se deu a ideia de construir um jogo, porque ele dá um incentivo para o aluno, prende a atenção, além de ser uma ótima ferramenta de suporte para os professores, quando bem organizado e orientado pelos mesmos. Então, o objetivo central desse trabalho foi contribuir, através do desenvolvimento de um jogo digital, o Mathcade, com um ensino mais lúdico e significativo, de conteúdos básicos, aprimorando outros conhecimentos matemáticos pelo uso do cálculo mental, uso da lógica e estratégia, avaliando o aprendizado dos alunos através das respostas com relação aos conteúdos abordados. Ou seja, o intuito dessa pesquisa é verificar a aplicação, né, do Mathcade, que tem um propósito mais lúdico e de resgate a conteúdos e conceitos básicos matemáticos, como um jogo para dispositivos móveis, onde qualquer pessoa possa baixar ele de forma gratuita através da plataforma Google Play Store. Então, a nossa base teórica fala um pouco sobre a modernização no ensino de matemática como temática central. E a gente sabe que a matemática, ela impulsiona o aluno a ter um pensamento mais crítico, um pensamento científico e empregá-los nas mais diversas atividades diárias, seja
relacionada a qualquer ponto de busca ou pesquisa, como já prevê a BNCC em uma das suas competências básicas para o ensino de matemática e suas tecnologias. Então, o PONDES 2013 já ressalta que a educação básica, matemática e o mundo atual, eles estão desconectados, caminhando em sentidos contrários. Então, o surgimento de novas tecnologias pode transformar os processos de ensino para a sociedade que a gente tem hoje, cada vez mais comunicativa, participativa e midiática. Esse gráfico 1 aí, ele mostra os resultados da prova SAEP 2017, foi uma reportagem aí adaptada do G1, e a gente pode perceber aqui nesses gráficos que são crescentes as dificuldades de compreensão matemática conforme o grau de estudo. Então, a gente observa aqui que, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, 71,67% tem grau de suficiência, visto que 22,49% estão no nível mais baixo, ou seja, estão no nível 0. Isso aí está mostrando que, de fato, a educação matemática, o ensino de matemática, não está sendo significativo com o passar das fases. Na tabela 1, mostra a média da proficiência SAEB em matemática, fiz aqui um comparativo do município de Piracuruca, onde realizou-se essa pesquisa, do estado do Piauí e na esfera federal. E aí, como a gente pode ver nessa tabela, o município de Piracuruca, no ensino fundamental 2, quinto e nono ano, está com média acima da estadual e da nacional. Porém, quando a gente fala do ensino médio, ela se encontra abaixo da nacional, ficando um pouco acima da média estadual. Então, o Ramos 2012, ele disse que as diretrizes curriculares enfatizam a necessidade de análise das tecnologias em sala de aula. Não apenas as que os colégios disponibilizam, e sim também as que os alunos utilizam durante as aulas, como os celulares, pois podem ser trabalhados para a construção de novos saberes. Isso, às vezes, até é um problema, porque muitas escolas ou professores ainda não aceitam, não têm o uso de celular como uma ferramenta bonificadora para o ensino de qualquer disciplina em questão. A gente sabe que tecnologias móveis, como o celular, podem facilitar a comunicação, porque esses alunos estão conectados em rede, têm no celular sua principal ferramenta, e principalmente a questão de muitos aplicativos. E aqui eu cito uma ramificação desses aplicativos, que são os jogos educacionais, que já se consolidaram como um instrumento de auxílio e apoio ao professor, e pode potencializar a aprendizagem pelo seu caráter lúdico. Então, a tabela 2 aqui mostra os principais jogos e aplicativos de matemática baixados aí nos últimos tempos. Eu quero destacar o Photomatch, com mais de 100 milhões de downloads. Destaco ele por ele não proporcionar tanta interatividade entre o usuário e o aplicativo, visto que ele é um app que realiza como se fosse uma calculadora, né? Você tira a foto, joga uma questão e ele já dá a resposta de forma imediata, não proporcionando um pensamento e etapas para que possa ser feita a realização de um estudo. Então, o nosso capítulo 3 traz as técnicas e instrumentos de produção de dados, ou seja, que foi a proposta de construção de um jogo digital. Como se deu essas etapas para chegar à construção de um jogo digital? Então, a primeira coisa que se pensou foi que tipo de jogo criar. Isso aqui se deu lá em abril, junto com a disciplina de TCC e as demais disciplinas do curso Profmat. Então, pensou-se qual jogo ia criar, se seria um jogo de labirinto, se seria um jogo de tabuleiro, se seria um jogo de memória, se seria um jogo para um, ou se seria um jogo para 2 jogadores. Então, foi pensado, e aí eu cheguei à conclusão de que seria um jogo de tabuleiro para 2 jogadores, simultaneamente, para proporcionar uma colaboratividade melhor entre eles. Então, foi feito um protótipo no Word, então, com 64 casos, depois foi revisto com a versão final, já que era para um dispositivo móvel, ficava muito grande na tela do usuário, onde a gente tinha expressões numéricas aí nas casas, os jogadores iam selecionando e respondendo. Essas expressões continham 2 variáveis, I e J, que se relacionavam, respectivamente, à linha e à coluna da casa a se selecionar. Depois foi sendo modificado, consequentemente, a gente trocou esse IJ por X e Y e realizou essas mudanças no decorrer do projeto.
Então, foi feito o teste do protótipo, onde foi observado as falhas para poder se fazer as modificações. E aí, teve a inserção das mecânicas de jogos. A mecânica de jogo foi inserida justamente para conseguir capturar o máximo dos jogadores e poder possibilitar eles o entendimento de conceitos básicos da matemática, que foram repartidos pelos demais níveis do jogo, né? Então, aqui foi onde se pensou em desafios, foi onde se pensou nos conteúdos de conjuntos, que cada fase teria uma dica, que eles poderiam relacionar essas ideias ao jogo, ideias matemáticas ao jogo. Aí foi feito um novo teste desse protótipo, onde observou que poderia existir uma dificuldade no momento desses jogadores estarem passando pelas fases, justamente pela dificuldade nesses conceitos básicos. Então, aqui criou-se uma tela de explicação inicial em cada fase, para só assim, depois dessa leitura e compreensão, eles pudessem passar para o tabuleiro de jogo, onde tinha a interação e a diversidade do jogo. Após esse segundo teste protótipo, passamos, então, para jogar essa ideia que estava no papel para uma plataforma digital, então, ou seja, a criação do jogo digital. E aí surgiu a escolha da plataforma, então, e da linguagem de programação, né, que seria utilizada. Para isso, escolheu-se a linguagem Java e a plataforma Meet App Inventor. É uma plataforma voltada para programação em blocos, justamente pela questão da facilidade, onde as pessoas que pudessem ver, conseguem entender com facilidade como é a compreensão dessa linguagem de programação, e também foi uma linguagem de programação que foi utilizada aí na disciplina de recursos computacionais voltados para matemática, que também foi uma disciplina do curso. Então, escolheu a Meet App Inventor, que é baseada em Java, e o padrão da linguagem de programação utilizada foi a linguagem estruturada. Então, se deu o processo de construção do MatchK, foi um processo longo, principalmente no início, porque teria que entender a lógica de programação para se criar com os desafios, com o score de pontuação, com quem vencia o jogo, a mensagem de como fazer a comparação entre as pontuações dos dois jogadores. Então, para se construir a primeira fase, foi um processo um pouco mais longo. Então, quando você teve a ideia, quando se chegou à ideia da construção da primeira fase, as demais seguiam o mesmo padrão, diferenciando apenas a questão das pontuações. Então, teve-se um novo teste, agora em meio digital, o jogo já estava criado no formato APK para Android, e aí contou-se com a colaboração de colegas, professores, colegas da turma, meus sobrinhos que participaram também, e aí o retorno contou com muitos erros, o que já era esperado, né? Então, tentou-se corrigir no máximo esses erros, como ainda hoje mesmo se corrige, só aí, então, o jogo foi considerado um jogo apto a ser publicado, e aí passou-se a publicação desse jogo, o MatchK, na plataforma Google Play, como se encontra lá hoje, para qualquer pessoa baixar de forma gratuita. Então, de posse da criação do jogo MatchK, agora a gente vai ver um pouco, vamos conhecer um pouco o jogo MatchK. Então, aqui foi colocado um vídeo, até pela questão do tempo, tá certo? E como trata-se do emulador, poderia dar problema. Então, eu gravei um vídeo curto e a gente vai conhecer um pouco do MatchK. Então, vamos conhecer o MatchK. Para isso, se fez uso de um emulador Android para o Windows, o Nox Play. Então, esse é o MatchK, ele já está disponível na Google Play Store, está aqui o ícone dele. Quando você baixar, vai aparecer isso no seu celular. Então, vamos acionar aqui o programa. Essa primeira tela é uma tela de apresentação, uma tela um pouco explicativa. Caso você já tenha lido, você pode vir aqui em pular a apresentação. Então, aqui nós temos o que é o MatchK, a maneira de você jogar o MatchK, conhecendo o tabuleiro do MatchK. Lembrando que o MatchK possui 24 casas. Essas casas contêm expressões algébricas ou desafios, e nas expressões algébricas a gente tem duas variáveis, a variável x e a variável y, que está respectivamente relacionada à linha e à coluna que essa casa se encontra. Por exemplo, se o jogador escolhe a casa que está na linha 3, coluna 4,
Respectivamente, o valor de x será 3 e o valor de y será 4, o que vai proporcionar ao jogador a criação de uma estratégia dependendo do conteúdo base e da dica da fase daquele nível. Então, aqui tem uma breve explicação de uma jogada, como pode ser feito, e aqui fala sobre as pontuações, que são diferentes em cada fase. Então, isso proporciona ao jogador que faça uma leitura da tela explicativa do conteúdo, absorvendo tal conhecimento. Então, quando você clica em iniciar, surge a tela com o nome dos jogadores, lembrando também que o Matchkey foi, nessa primeira versão, foi feito para ser utilizado por 2 jogadores, até por uma questão de colaboração entre eles. Então, vamos digitar aqui o nome desses 2 jogadores. O primeiro aqui vai ser Pitágoras, e o segundo vai ser Fermat. Vamos iniciar a partida. O Matchkey conta com 6 níveis. O nível 1 trata de números primos. O nível 2 trata de números quadrados perfeitos. O nível 3 trata de múltiplos e divisores. O 4 de MMC. O nível 5 de operações com frações. E o nível 6 de porcentagem. Então, vamos aqui conhecer um pouco sobre o nível 1. Você vai clicar em cima do nível 1. Então, aqui você vai ter a dica para esse nível, uma explicação do que é a dica desse nível, do que se espera. No caso aqui, números primos, ele dá um pouco de informação sobre números primos. Ele traz um tópico com a pontuação do nível, ou seja, respostas corretas, o jogador ganhará a pontuação da resposta. Respostas corretas. Resposta correta associada à dica do nível, o jogador ganhará o valor da resposta, acrescido de 10 pontos. Resposta errada, o jogador perderá 2 pontos. Ou seja, se o jogador acerta, ele vai ganhar a pontuação da resposta. Se o jogador acerta e a sua resposta está associada à dica do nível, ele vai ganhar mais uma bonificação de 10 pontos. Se ele erra, ele perde 2 pontos. Então, essa é a pontuação dessa fase. Então, essas pontuações, elas são diferentes dependendo da fase. Então, desafios desse nível. Então, esse nível tem 3 desafios, o D1, o D2 e o D3, com essas respectivas pontuações. Nessa tela, ele ainda traz um pouco do lembrete de como é o tabuleiro, que eu vou mostrar agora. Quando você clica em jogar, você é direcionado para a tela do tabuleiro. Aqui, como pode ser visto, 24 casas, que vai proporcionar uma forma igualitária no modo de jogar, já que é um número que tem a paridade, né? Então, ambos os jogadores vão jogar em 12 casas, o que vai diferenciar a estratégia que eles vão utilizar em busca de casas que têm números primos, porque a bonificação para eles vai ser maior nessas casas. Então, aqui nós temos os scores, ou seja, a pontuação que eles vão obtendo. Aqui tem a opção de quem joga, aqui está mostrando de quem é a vez de jogar. A dica, que é o número primo. Aqui é a posição da casa selecionada, x e y, veja que está vazio, mas a partir do momento que ele selecionar, vai aparecer o valor de x e vai aparecer o valor de y. Aqui o valor da resposta, que ele vai digitar, como ele não selecionou ainda nada, então ele não tem como submeter essa resposta. Então, vamos começar aqui o jogo, vamos ver aqui 2 jogadas. Pitágoras vai jogar. Então, Pitágoras escolhe a casa que está na linha 2, coluna 5. Então, essa casa aqui. Ele vai e clica sobre a casa. Então, linha 2, coluna 5, o valor de x é 2 e o valor de y é 5. Então, ele vai fazer a operação, aqui que se encontra nessa casa, 2 mais 5, 7. Vai submeter a resposta aqui, 7. Veja que 7 está aqui no conjunto dos números primos. Então, se a resposta dele estiver correta, ele vai ganhar 7 pontos da resposta aqui, que é o número 7, mais 10 pontos, porque 7 é o número primo, totalizando 17 pontos. Então, quando ele confirmar, resposta correta, Pitágoras ganhou 17 pontos e passou a vez para Fermat. Então, uma vez de Fermat, Fermat escolhe a casa que está na linha 1, coluna 3. Essa casa aqui. Veja que o x aqui vale 1, linha 1, e o y vale 3, coluna 3. Então, ele vai fazer a operação, 1 mais 3 é 4.
Veja que 4 não é um número primo, porém a resposta dele está correta, mas ele não se encontra aqui nesse conjunto da dica da fase. Então, quando o Fermat submeter sua resposta, ele vai ganhar apenas 4 pontos, porque ele não ganhou a bonificação da dica da fase. Então, o Fermat acertou a resposta, ganhou 4 pontos. Veja que as casas conquistadas vão ficando nas cores dos respectivos jogadores. Jogador 1, azul. Jogador 2, vermelho, que vai identificando as casas que eles vão conquistando, tá certo? Então, o jogo vai continuar nesse rodízio de jogadas até todas as casas estiverem selecionadas, obtendo assim a vitória quem fez mais pontos. Pode-se jogar nas casas que já foram selecionadas? Não. Se você clicar numa casa que já foi selecionada, vai aparecer a opção de jogada inválida. Você não vai conseguir jogar numa casa que já foi preenchida. A gente pode ir para o nível 2 por aqui, ou então pode reiniciar. Caso deseje reiniciar e jogar nova partida, é só clicar aqui, tudo será zerado, tá certo? Mas vamos para o nível 2, conhecer um pouco sobre o nível 2. O nível 2 trata de quadrado perfeito. Então, ele traz uma breve explicação do que é quadrado perfeito. Aqui, se você clicar nesse botão de fatoração, ele vai lhe dar a fatoração de dois números aí, um que é quadrado perfeito e outro que não é quadrado perfeito. Se você clicar em voltar, você pode vir para a regra de quadrado perfeito, onde traz uma série de informações sobre o que são números quadrados perfeitos. Isso pode ser útil no momento do jogo, principalmente quando você se deparar com as casas que contêm desafios. E aqui é a pontuação da fase. Se você clicar aqui, vai lhe dizer como é que é para você jogar esse nível. Então, nesse nível, veja bem, os jogadores deverão procurar nas casas selecionadas resultados em que os números sejam quadrados perfeitos. É a dica da fase, né? Sendo que a pontuação será a raiz quadrada do número quadrado perfeito, acrescido de 5 pontos. Por exemplo, o jogador escolhe uma casa que a resposta é 16. 16 é quadrado perfeito? É. Então, ele vai ganhar a raiz quadrada de 16, que é 4 pontos, acrescido de 5 pontos de bônus, que totalizaria 9 pontos. Então, esse nível tem 4 casas desafios, com essas respectivas pontuações. Resposta errada, desafio, o jogador perde 10 pontos. Caso o jogador, olha só, caso o jogador selecione uma casa que contém um número primo, vimos que número primo é no nível 1, o jogador perderá a pontuação referente ao resultado contido na expressão da casa e passará a vez. Ou seja, o jogador escolhe uma casa e o resultado dessa expressão algébrica é 7. 7 é número primo? É. Então, ele perderá 7 pontos e passará a vez para o adversário. Casas selecionadas que não contêm um número primo e nem um quadrado perfeito, caso o jogador acerte o valor da expressão, retornarão 5 pontos ganhos. Caso o jogador erre, retornarão 5 pontos negativos. Então, se ele não achar nenhum dos dois conjuntos, nem dos quadrados perfeitos e nem dos números primos, e acertar, ele ganha 5 pontos, sem bonificação, sem nenhum critério. Se errar, ele perde 5 pontos. Então, vamos ver aqui como é o tabuleiro. Vou clicar aqui em jogar. Esse é o tabuleiro do nível 2. Veja que as expressões aqui são um pouco mais difíceis do que o tabuleiro do nível 1. Então, quem joga? Pitágoras. Então, vamos supor que Pitágoras escolhe a casa que está na linha 4, coluna 2, essa casa aqui. Ele selecionou aqui a casa, viu que o x é 4, viu que o y é 2, e aí perguntou para ele. A resposta é 121, se x maior que y, 32, se x menor do que y. Bom, claramente aqui x é maior do que y, então ele submeteu como resposta 121. Veja que 121 é um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. Então, ele vai ganhar 11 pontos. E como isso é um quadrado perfeito, mais 5 pontos de bonificação. Então, quando ele confirmar, a resposta está correta, Pitágoras ganhou 16 pontos, passando a vez para Fermat. Veja que, nesse ponto, os jogadores já podem observar que ele não precisa clicar na casa para saber o valor de x e o valor de y. Ele já pode fazer esse cálculo de forma mental, essa observação mentalmente. Então, ao invés de Fermat jogar, vamos supor que ele não tenha ainda observado esses detalhes. Então, vamos supor que ele queira escolher a casa que está na primeira linha, primeira coluna. Então, aqui a gente sabe que o x vale 1 e o y vale 1. Então, quando ele fizer essa expressão aqui, ó, 10 vezes 1 é 10.
mais 1 é 11. 11 é um número primo. Então, se ele selecionar essa casa aqui, ele vai perder 11 pontos por causa da regra desse nível de pontuação. E vai passar a vez para o jogador Pitágoras. Então, se ele clicar aqui, o número 11 é primo, você perdeu 11 pontos, e quem joga agora é Pitágoras, e aqui está Fermat com 11 pontos negativos. Então, a partir do momento que ele vai andando pelos níveis, ele vai vendo que o conteúdo do nível seguinte vai precisar dos níveis anteriores. Então, vamos passar para o nível 3. O nível 3 traz a ideia de critérios de divisibilidade. Então, aqui, se você clicar num desses quadradinhos aqui, você vai obter a regra de divisibilidade desse número. Por exemplo, regra de divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, quaisquer números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Por 6. Critério para divisibilidade por 6 são todos os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se ele clicar aqui, vai aparecer esses critérios de divisibilidade. Como nos níveis anteriores, aqui tem a pontuação da fase, aqui tem a dica desse nível. Aqui nós temos as casas de desafios. E aqui apareceu, nesse nível 3, essa casinha com interrogação, que contém perguntas de VOF. E também vão sugerir uma determinada pontuação, caso o jogador acerte ou caso o jogador erre. Então, vamos conhecer aqui o tabuleiro. Aqui está o tabuleiro do nível 3. Então, vamos supor, quem joga aqui? Pitágoras. Vamos supor que agora Pitágoras queira escolher essa casinha aqui que contém uma interrogação. Então, vai clicar nela. Então, vale 10 pontos. O número 51.224 é divisível por 4. Então, Pitágoras diz que é verdadeiro. Então, clicou em verdadeiro, a resposta de Pitágoras está correta, ele ganhou 10 pontos. Em vez de Fermat jogar, vamos supor que Fermat escolha o D1. Então, D1 é um desafio, sou um número par, vale 15 pontos esse desafio, sou divisível por 3, tenho 2 algarismos, estou entre 5 e 20, sou divisível por 9, meu algarismo das dezenas é 1, sou divisível por 6. Quem sou? Então, Fermat responde que é o número 18. Vai clicar em confirmar. Certa resposta, ganhou 15 pontos. Então, o jogo vai continuando nesse sentido. Então, cada nível traz a sua respectiva pontuação. Eu vou passar pelos outros níveis rapidamente. O nível 4 traz a ideia de MMC, como pode ser visto aqui, com a pontuação, com maneiras de você encontrar MMC de números. Vou clicar aqui em jogar. Esse é o tabuleiro do nível 4. Vamos passar para o nível 5, que traz a ideia de frações. Também traz informações de como você fazer operações com frações, e a questão da pontuação da fase. Vou clicar em jogar. Esse é o tabuleiro do nível 5. E, por fim, o nível 6, que traz a ideia de porcentagem, também traz uma breve explicação como pode ser feito a porcentagem de um determinado valor. E aqui o tabuleiro do nível 6, mostrando como pode se jogar esse tabuleiro referente à dica de porcentagem. Então, a ideia do jogo é essa. Foi uma explanação mais rápida, mas para quem tiver mais opções, pode vir aqui no Google, buscar por MatchKey. Vem aqui em videogame, resultados relacionados. Aqui está o MatchKey, produção minha, para a plataforma Android. Você pode clicar aqui, já tem um videozinho aí no YouTube, tá certo? Você pode observar o vídeo, que ele traz uma explicação mais abrangente, inclusive dos níveis que eu não citei aqui, até pela questão do tempo. Então, pessoal, passando para a nossa apresentação aí no capítulo 4, onde a gente traz a metodologia empregada nessa pesquisa. Então, o experimento ele foi realizado em 2 partes. Primeiro, a confecção de um jogo digital, que eu acabei de mostrar para vocês no capítulo 3, que deu-se entre abril e novembro de 2020. E, em seguida, o teste e utilização pelos alunos, que se deu de novembro de 2020 a janeiro de 2021. Então, como se deu esse teste e utilização pelos alunos? Bom, para isso, a gente contou com entrevistas em grupo,
inquéritos por questionários, técnicas de observação, e o projeto de investigação foi a respeito da criação e aplicação desta ferramenta pedagógica inovadora, o jogo Medicaid. Então, qual foi o plano de trabalho para isso? O plano de trabalho foi sobre a criação, construção, o uso do jogo e a eficácia do mesmo, onde se utilizou, para isso, uma perspectiva quantitativa e qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. Então, assim, com a aplicação do jogo, a gente tentou buscar o quê? Tentou buscar o equilíbrio entre o papel educativo e a instrução, instrutivo, e principalmente a diversão dos jogadores, com desafios ao longo das disputas de níveis. Então, esperava-se que o jogo tenha o quê? Informação, níveis de dificuldade para que o usuário possa se empolgar mais, que ele não caia em desuso tão facilmente, quantidade de elementos para resolver que potencialize o aprendizado de matemática, principalmente resgatando esses conceitos básicos, e uma variedade de mecânicas que podem ser encontradas durante o aplicativo. Então, a realização da pesquisa se deu numa escola de tempo integral, no município de Piracuruca, o CET Inês Maria de Souza Rocha. Eu não estava em sala de aula na época da pesquisa, então eu conversei com o diretor da escola, conversei com os professores de matemática, coloquei o projeto para eles gostaram muito da ideia, então passaram para toda a comunidade escolar, todos os estudantes que ali continham, essa escola de ensino médio, mas a gente sabe das dificuldades do momento, né? Então só 12 participantes aceitaram o desafio. Então, o instrumento utilizado no estudo foi um torneio, foi criado um torneio de pontos corridos, com seis partidas para cada, né? Com 6, já que o jogo tem 6 níveis, e os encontros a gente pensou inicialmente em fazê-los todos via plataforma Google Meet, porém, conversa com a escola, e na época a gente tinha poucos casos aqui em Piracuruca, e seguindo todas as restrições sanitárias para a época, a gente conseguiu alguns encontros presenciais. Essa tabela 3 mostra o cronograma dessas atividades durante a pesquisa. Então, a primeira semana foi a aplicação dos pré-testes, a divisão da turma e a apresentação do jogo. Ao longo da segunda até a 7ª semana foram os confrontos entre as equipes, tá certo? Com a apresentação e as partidas que iam ocorrendo. E a 8ª semana foi a aplicação dos pós-testes, né? Dos testes finais. E, por último, uma conversa investigativa, uma roda de conversa sobre informações dos usuários em relação ao jogo. Então, aqui foi o primeiro encontro virtual, eu aqui com os 2 professores da escola de matemática, onde esse momento foi para eu conhecer os participantes, falar um pouco do projeto, falar de tecnologias com eles. Eles estavam tímidos, praticamente não falaram via chat, ou não falaram via áudio, mas se comunicaram bastante via chat, né? Então, de já se mostraram bem empolgados. Quando você fala de tecnologia para eles, eles já têm essa empolgação, consequentemente. Então, vamos lá para a gente ver como foi aplicar essa metodologia. O primeiro encontro presencial foi apresentado o projeto, os 15 minutos iniciais foi feito um questionário qualitativo, pré-teste, onde observou-se a situação em relação ao uso de aplicativos, jogos digitais, o uso de internet, computador, o uso de matemática relacionada a tecnologias, o ensino de matemática em sala de aula. Então, procurou-se obter essas informações. Foi feito o sorteio das equipes, tentando buscar o equilíbrio entre os participantes, visto que eram alunos de todo o ensino médio, então a gente tentou equilibrar para que a forma de disputa fosse mais equilibrada, não tivesse tantas diferenças. E os 90 minutos finais desse primeiro encontro foi o questionário quantitativo do pré-teste, que continha 18 questões, e aí a gente dividiu em 6 grupos de 3 questões, justamente relacionados ao conteúdo de cada nível do jogo. Cada dica do nível do jogo, a gente colocou aqui 3 questões para verificar como é que estavam os alunos em relação a isso. Logo na sequência, nós tivemos 15 encontros via Google Meet, onde foi a competição dos jogos das 5 primeiras fases, e aí depois a gente teve o segundo encontro presencial, com a disputa do nível 6, e depois a premiação das equipes vencedoras. Aqui na foto 3 a gente tem a disputa do nível 6, em sala de aula. O terceiro encontro presencial, a gente teve nos 90 minutos iniciais a aplicação do questionário quantitativo do pós-teste, seguindo o mesmo raciocínio do pré-teste, com 18 questões.
Em seguida, tivemos 15 minutos para as respostas do questionário qualitativo pós-teste, onde se observou a experiência com o uso do jogo, a satisfação dos usuários com o jogo, sugestões para aprimoramento do aplicativo, e os 30 minutos finais foi destinado à investigação em grupo, finalizando o projeto de aplicação. Então, a etapa 5 dessa apresentação, a gente vai verificar como se deu a análise e discussão desses resultados. Então, primeiro, verificou-se a análise do questionário qualitativo, que continha 24 perguntas objetivas e 6 subjetivas. Com essa análise, a gente procurou observar o interesse dos alunos pelas aulas de matemática, se você inserir novos recursos tecnológicos pode ser um atrativo para a disciplina, se a implantação de luz de jogos digitais pode reforçar a interação e a qualidade da aula de matemática. Então, esse primeiro gráfico mostra que eles têm no celular sua principal fonte e ferramenta para a utilização de suas tarefas do dia a dia, principalmente para jogos. Então, 100% deles responderam que utilizam o celular para jogos, 25% para computador e 25% por meio mais tradicional, que seria o aparelho de videogame. Aqui nós tivemos aqui as perguntas objetivas, foi feito aqui esse gráfico, e perguntado se eles discordam ou se concordam. Então, verificando aqui algumas, como, por exemplo, saber matemática é saber a tabuada, então, 75% deles que discordam, né? Por exemplo, você gosta de matemática? Para 92% deles, sim, concordam plenamente. Por exemplo, a matemática é uma forma de comunicação? 100% deles responderam que sim. E assim, a mais preocupante foi essa: você possui computador conectado à internet em casa? 75% diz que não. Então, para tempos de uma pandemia, isso é uma dificuldade que está assolando a questão educacional, e principalmente os professores nesse momento. Ainda sobre a análise do questionário qualitativo, a gente observou aqui no gráfico 4 que eles não têm o costume de utilizar o computador para fazer as tarefas escolares. Então, a gente pode ver aqui que todos os dias ou 3 dias da semana não houve nenhum que sinalizasse com essa utilização. Já a frequência de utilização de jogos eletrônicos, pelo menos 25% usam 3 dias na semana, o que já é uma grande coisa. E um dia na semana, pelo menos 58%, o que mostra que eles têm nos jogos eletrônicos um bom passatempo e interação para eles. Aqui nós temos as perguntas subjetivas, foi feito um sorteio e um compilado dessas respostas desses alunos. Eu destaco aqui a pergunta 7 e a sua resposta. Qual a importância da matemática para você? Então, o aluno respondeu: ela ajuda muito na aprendizagem, na nossa formação, é necessário no nosso cotidiano, pois necessitamos dela para coisas bem simples. A pergunta 10, se você pudesse mudar algumas coisas nas aulas, o que mudaria? Acho que em relação aos celulares, que poderiam ser usados nas aulas. Isso foi algo bem presente nessas respostas, justamente o uso de metodologias por parte dos professores que pudessem ser empregados no ensino das disciplinas, em especial da matemática. Aqui nós tivemos a análise do questionário quantitativo, então eu não achei muito significativo esses resultados do pré-teste, até porque eram alunos do ensino médio. Então, por exemplo, no conteúdo de MMC, nós tivemos apenas 22% de acerto nas questões, operações com frações, apenas 42%, porcentagem foi bom nesse primeiro pré-teste, 61%, mas eu destaco aqui as respostas. Aqui, novamente, foi feito um sorteio das respostas, e aí, como a gente pode ver, muitos deles não se lembravam desses conceitos básicos, como, por exemplo, não consigo lembrar o que é número primo, o quadrado perfeito não sabe, ou até mesmo o algoritmo de MMC empregado de forma correta, e a desorganização nas respostas. Ou seja, as respostas que a gente pegava, todas elas, eles queriam responder por regra de 3. Então, eles não tinham uma organização, padrão organizacional nas suas respostas para a análise do questionário quantitativo do pré-teste. Então, depois dessa análise, foi feita a análise de observação do jogo. Isso ocorreu durante todas as rodadas das disputas do jogo, essa análise de observação. Então, aqui foi o último encontro, também foi feita a análise. O que é que procurou se obter com essa análise no decorrer das partidas?
as seguintes variáveis: se os usuários compreenderam bem as instruções de uso da fase, se assimilaram o conteúdo da fase, se desenvolveram os cálculos sem o auxílio do professor, se motivou a participação e aprendizagem do conteúdo. E aí o que observou-se foi que, no nível 1 e no nível 2, eles tiveram boa dificuldade em relação ao jogo. Sempre eu estava tentando incentivar, fazia leituras, chamava um pouco da atenção. Eles ainda utilizavam o papel e a caneta para as respostas das expressões contidas nas fases, o que não é interessante para o jogo, porque o que se espera é que eles consigam desenvolver de forma mental esses cálculos, mas, assim, o jogo não foi disponibilizado todo para esses alunos. Então, foi disponibilizado primeiro a primeira fase, depois que eles jogaram a primeira fase, a segunda fase, e o que observou-se foi que eles tinham a curiosidade para saber qual seria a dica da fase seguinte, até para estudar e já sair na frente no momento da competição. Então, a partir do nível 3, eles já conseguiram assimilar como era o jogo, já conseguiam fazer estratégias para vencer a partida, buscando as casas que tinham pontuações maiores, tá certo? No nível 4, eu praticamente não existia mais a presença minha do mediador, eles já conseguiam desenvolver por conta própria, já conseguiu escolher as casas selecionadas, irem jogando por conta própria, e aí adquiriu-se o nível de satisfação no nível 5 e principalmente no nível 6, quando eles já criavam ideias novas para como jogar, coisas que eu nem tinha pensado, eles já criavam estratégias novas dentro do próprio jogo. Então, aqui foi o encerramento, lá no último encontro, no penúltimo encontro presencial, que foi o segundo encontro presencial, com as premiações, contei com a ajuda do professor, de um dos professores da turma. Aqui nós temos a tabela com os confrontos, gostaria de mostrar que todas as equipes venceram pelo menos uma partida ou perderam pelo menos uma partida, né? E chegaram no último nível, todos podendo chegar no pódio, ou em primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar, já que as pontuações do nível eram diferentes até para ter um atrativo maior. Aqui já se deu a análise do questionário quantitativo do pós-teste, então foi também mais do que eu esperado, com percentuais muito bons nas respostas, na observação disso. Eles chegaram a 96% de acerto em porcentagem. O MMC, que era 22% inicial, passou para 74%, que foi muito bom, mas eu quero destacar principalmente a organização nas respostas, como pode ser visto aí nessa foto 9. Então, eles já tinham uma organização melhor, e o que foi mais ideal foi justamente porque eles seguiram a ideia que continha na tela de explicação do jogo. Isso foi o que deixou mais satisfeito, justamente eles poderem estar lendo o que estava lá na tela do jogo e estar produzindo o seu conhecimento. Aqui é o comparativo, né, entre o pré-teste e o pós-teste quantitativo. Aí destaque de novo, MMC, operações com frações, múltiplos divisores que tiveram um crescimento muito bom, muito satisfatório. Talvez o ponto negativo ficou em números primos, que só teve aí 10% de acréscimo, e aí eu acho que justamente por ter sido a primeira fase do jogo, eles não tinham hábitos motivacional, não sei, não tiveram ainda habilidade em como ter o jogo. Isso pode ser um problema, porque a ideia também é que eles peguem o jogo e consigam formular suas ideias por si só, sem a figura do mediador. Aqui já é a análise do questionário qualitativo do pós-teste, então foi perguntado algumas variáveis para eles, como, por exemplo, se já tiver experiência com programas ou jogos matemáticos, 70% disse que não. Se foi a primeira vez que utilizou o aplicativo com conteúdo, 50% sim. E aí, se o Medicaid despertaria o interesse ou uma aprendizagem significativa pelos conteúdos básicos da matemática, e a gente teve 100% que sim. Bom, também foi verificado nesse questionário qualitativo, foi perguntado se era péssimo, regular, bom, ótimo, essas experiências em relação ao jogo. Fluidez, interatividade, motivação, se era uma ferramenta inovadora, e aí eu destaco a questão do interesse, com 70% de excelência, a questão de ser uma ferramenta divertida, com 80% entre ótimo e excelente, e nesse compilado de informações a gente não teve a opção péssima citada pelos entrevistados. Ainda sobre a análise do questionário qualitativo, também foi perguntado em relação aos conteúdos que foram abordados no jogo.
E eu destaco em relação à estratégia de raciocínio lógico, com 70% de excelente por parte deles, e mais uma vez em relação a mínimo múltiplo comum, que ficou aqui com 68% entre ótimo e excelente. Também não teve a questão não teve nenhuma resposta péssimo nessa análise aqui. Aqui foi o momento final da nossa aplicação, né, lá da nossa metodologia, nossos resultados. Tivemos aqui a roda de conversa com os alunos, foi feita a investigação por parte deles, onde foi escutado um pouco deles e tivemos algumas respostas que a gente vai ver agora. Como, por exemplo, o jogo vai ter outros níveis? Talvez, não sei porque a gente sabe que mesmo publicado o jogo só está 30%, 40% pronto, ele passa por atualizações ao longo de toda a vida, pode ter melhorias, então é uma coisa que tem que ser vista. Eu joguei com meus pais e os venci, isso foi de grande relevância, até pela questão do papel da família na vida educacional do aluno, da interação dos pais com o aluno. Acho que o jogo deveria mudar de cores, com a mudança de nível. Para essa lógica que eu usei, não dá, porque eu usei uma lógica justamente voltada para a questão de cores. Então, não tem como mudar as cores nesse primeiro momento. As aulas seriam melhores se a gente pudesse usar as tecnologias. Como disse, durante toda a pesquisa, foi o que mais se apareceu, foi justamente a falta da tecnologia no ambiente escolar. Eu lembrava dos conteúdos, mas o jogo me ajudou a recordar e entendê-los melhor. Então, muitos alunos disseram que nem estudaram números primos ou quadrados perfeitos na educação básica. E eu acho que sim, mas eles não lembravam de terem estudado. Até chegar ao nível 3, tivemos dificuldades, depois o jogo foi tranquilo, como foi visto lá na análise e observação dos confrontos. O jogo poderia ter um temporizador para aumentar a pressão do jogo. Também cobraram muito isso, visto que na primeira e na segunda fase, eles demoravam um pouco para submeter as respostas, faziam com papel e caneta, então eles solicitaram esse temporizador no jogo. E aí, minhas considerações finais desse trabalho, minhas conclusões é que a utilização do jogo Matkey foi de grande eficácia para o resgate e aprendizado de conteúdos básicos matemáticos, por ele abordado, além de despertar interação, cooperação, que teve muito, um raciocínio lógico mais apurado dos alunos. E, após a aplicação, os índices foram satisfatórios, de acertos, principalmente em conteúdos que eles têm muita dificuldade, como operações com frações e MMC. A atividade conduziu a uma aprendizagem significativa, e aí eu sugiro que o jogo pode ser utilizado nas aulas de matemática, o jogo Matkey, que visa facilitar a aprendizagem de uma unidade de estudo. O mesmo pode ser usado durante e depois da exposição dos conceitos abordados, né, no jogo, e por se tratar de um objeto de aprendizagem, sua utilização em todas as etapas pode facilitar o aprendizagem significativo da disciplina de matemática. Então, eu quero agradecer a todos, o Instituto Federal Campus Floriano, pela recepção, aos professores do Profmat, a CAPES, né, e principalmente meus colegas e amigos de turma, que sempre compartilharam com tudo, e nunca desistiram de ninguém nessa etapa. Então, obrigado. Valeu, galera.